Fala pessoal, voltando aqui, segunda parte do nosso CV Connect, programa 64, gravado em 28 de abril de 2023. Vamos botar a data aí para ninguém se perder, né? E hoje vamos falar dos resultados da Copa do Brasil, que definiu seus 16 classificados para as fases mais decisivas, vamos dizer assim, da Copa do Brasil. Uma pena que dos times grandes só o Vasco da Gama está fora. O resto, todo mundo está dentro, ou seja, vai ser uma grande Copa do Brasil, né? E a Rede Globo Televisão jogou um verde, falou assim: vou só na quarta fase transmitir, e ela foi contemplada aí com todos os times grandes, menos o Vasco, classificados, né? Tivemos nessa Copa do Brasil a quase eliminação do Corinthians, quase eliminação do Corinthians, a quase eliminação do São Paulo, a quase eliminação do Grêmio. O Grêmio passa um pouco. A quase eliminação do Inter e uma pancada do Flamengo. É isso, vamos lá, que os jogos. Temos aqui ao nosso lado Thiago Saraiva, mais uma vez. Daqui a pouco também o nosso Charles aqui para nos alegrar com a sua presença. Vamos aqui compartilhar. Vamos lá. Saraiva, é o seguinte, vamos começar com uma bomba. Nós que somos dos anos 90, começo dos anos começo dos anos 90, fim dos anos 80, é o seguinte: nós nos acostumamos a ver programas esportivos a dizer a seguinte frase: tem bomba no Corinthians. Vai, Saraiva. Ô, Giovanni, a bomba é que mesmo com a classificação, o Corinthians fica aí sem treinador, né? Mas antes de falar do treinador do Corinthians aí, da saída do técnico Cuca, que mesmo assim entregou o time classificado aí, né, aos trancos e barrancos, o Corinthians não foi bem, na verdade, na primeira partida, né, Giovanni? Tomou um 2-0, o Remo mandou no jogo, não foi mais porque o Cássio, apesar de muito criticado por alguns torcedores, o Cássio ajudou bastante ainda lá no primeiro jogo, o que facilitou para não tomar mais gols, né, porque tomou os dois do Remo. E o Corinthians, sem o Renato Augusto, ele é um time morto, né, o Giovanni? Ele é um time que não consegue Totalmente. agredir, não consegue criar boas jogadas. Ele se torna um time mediano, né? Um time que ele não passa ali daquela linha que a gente fala, daquele coeficiente, né? O Corinthians se torna, sem Renato Augusto, um time mediano, um time fácil de ser batido, né? E com o Renato Augusto, de fato, jogando em alto nível, com a sua saúde, né, os parâmetros adequados, o Corinthians joga num patamar acima, né, brigando aí talvez para ser favorito num título do Campeonato Brasileiro e etc. Mas sem o Renato Augusto, o time é um time Eu acho mediano, que. um time que sente o peso da idade, né, Giovanni? A sorte que o Roger Guedes cada vez mais, né, é um jogador que encaixou nesse perfil de jogo que o corintiano gosta de assistir, né? Ele veio, teve passagem aí pelo Palmeiras, inclusive, mas deu certo com a camisa do Corinthians, né? É incrível o tanto que esse jogador tem aí a característica corintiana aí de jogar, né? Um cara que briga, que se esforça, que se dedica em campo e durante várias partidas acaba marcando gols decisivos aí a favor da equipe corintiana. Exatamente. Só que eu vou dizer uma coisa para você. O Corinthians jogou de uma maneira que ele engoliu o meio de campo. Não tinha meio de campo. Vamos falando só do jogo específico. Depois não vamos falar do problema Cuca, né? Mas é o seguinte, do jogo em específico, o Corinthians fez o que ele não está acostumado a fazer, teve que propor jogo. O Remo simplesmente abdicou de jogar. O Remo simplesmente abdicou de jogar. Teve uma chance ou outra lá, mas ele falou assim, ó, Corinthians, vem cá, eu tô te esperando. Foi isso, foi isso. Aí o Corinthians não consegue E jogar nesse de jogo maneira ofensiva. específico, Giovanni, o Hum. Corinthians acabou fazendo gols nos momentos assim, No nos primeiro e no limites, último né? Teve um minuto. no começo do jogo e um no final do jogo, né?
Aliás, eu tenho até uma história interessante. É o seguinte: eu estava vendo esse jogo e estava vendo no computador o Flamengo, né? Porque o Flamengo passou no Amazon Prime. Eu falei o seguinte: eu liguei para ver, eu vou ver o Remo e o Maringá passar. Com 1 minuto de jogo, o Flamengo faz 1-0 e o Corinthians também. Que depressão, cara. Falei assim: não é possível, esses times não conseguem segurar 1 minuto. Giovanni, É. assim como um bom torcedor, eu peço para que você continue gorando, tá? Olha, tem 10 anos que eu tô gorando e tá difícil. Bom, gorando entre aspas, tá? A torcida do Corinthians não fique brava comigo, nem do Flamengo. Com relação ao jogo, assim, vamos falar a verdade. O Corinthians não sabe propor jogo, o Corinthians não é um time Tem muitas de, dificuldades. de ações ofensivas. Não é, nunca foi, nunca foi, é difícil falar, porque quem viu o Corinthians jogar nos anos 90, como a gente viu, né, Saraiva? A gente viu um Corinthians muito propositivo, muito ataque e tal. O Corinthians comprou essa ideia do Mano para cá, de 2009 para cá. Comprou essa ideia e agora, para você desfazer dessa ideia de um time mais reativo, você tem que reestruturar o clube inteiro. O clube inteiro. Não estou falando assim de reestruturar presidência, estou falando a parte do futebol. O que que o Corinthians tem que fazer agora? Aproveitar que está sem treinador. É o seguinte, é montar um projeto de reestruturação da formação dos jogadores do Corinthians. Tem que colocar na base alguém que possa fazer o time jogar mais avançado. E aí, na base, aos pouquinhos, você vai mudando o time profissional. O Corinthians tem esse negócio agora, tem essa oportunidade de ouro de modificar a sua posição. É o que o Palmeiras fez quando assumiu o Paulo Nobre em 2014. Ó, tá ruim desse jeito, nós temos que mudar e nós temos que mudar a nossa base também. Chamou o pessoal da Crefisa e hoje está aí, forte, bastante imbatível. Bastante imbatível é meio complicado de falar, mas é muito imbatível, né? Praticamente. Por conta disso, mudou a filosofia do Palmeiras em tudo, da base ao profissional. Corinthians e São Paulo tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Para ontem. Porque se continuar do jeito que está, contratando qualquer treinador para ver se o time ganha algum título e tal, vai demorar mais tempo para ganhar, viu? Vai demorar mais tempo para ganhar. E com relação à próxima fase, eu acho que o Corinthians, assim, é que futebol é meio caixinha de surpresa, né? Mas eu acredito que o Corinthians fica na próxima fase, dependendo do adversário que pegar. Porque vai pegar um adversário mais forte que o Remo, teve dificuldades com o Remo, então, ao que tudo indica, vai ter dificuldades com o próximo adversário. É um adversário complicado. Vai ser um adversário complicado de todo jeito, porque os 16 que passaram são times grandes, são times fortes. São times fortes. Então, o Corinthians vai ser difícil. Precisa definir o treinador rapidamente. Ô, Charles, você sabe falar alguma coisa sobre esse Corinthians aí? Não, Essa classificação do é, Corinthians? é muito aí no que vocês falaram. Foi a questão aí, eles conseguiram fazer um gol muito rápido, aí, isso aí, e é aquilo, né? De jogar contra time fechado, mas eles conseguiram, é coisa que eles conseguiram no finalzinho do jogo aí, fazer o segundo gol e levar para os pênaltis, coisa que eles vão muito bem, né? Assim, mas a grande questão assim, do Corinthians é que para passar por uma reestruturação e tal, isso aí é aquela coisa que tem que partir dos dirigentes Sim. e é difícil. Eles não pare... os atuais dirigentes do Corinthians não parecem ter essa visão, essa visão aberta de querer fazer, num primeiro momento, muito para sacrifícios para Eu colher vou. frutos daqui a 1, 2 anos. A própria torcida não entende, Giovanni. A torcida cobra
títulos. O técnico desculpa, o presidente do Willian entrou lá no Corinthians, tentou fazer uma estruturação financeira para o Corinthians diminuísse suas dívidas e pudesse, a longo prazo, reestruturar o futebol do clube. Mas a torcida bateu na porta e pediu títulos já, cara. E aí fica difícil se a torcida não entender que o Corinthians precisa se estruturar, porque o Corinthians não é só agora. O Corinthians ele é muito grande para pensar só no agora. Ele tem que pensar futuramente. E se não houver esse planejamento, o Corinthians vai ser sempre o time que correndo para pagar incêndio. Então, mas tem sido assim, né? Sim. Tem sido assim. Uhum. Então, o que acontece é o seguinte: a diretoria tem que entender o que é bom para o clube, o que é bom para o clube, no geral. Assim, o que é bom para o clube? Ganhar agora e mais para frente voltar a perder, ou sacrificar agora para mais para frente seguir ganhando. Esse é, esse o questionamento que tem que fazer, e é um questionamento que o Palmeiras e o Flamengo fizeram lá atrás e arriscaram. Deu Uhum. certo com eles. Com o Corinthians Oh, tem tudo para dar certo também. sim. O Palmeiras até vê, ó, ele montou um time para o meio, para ficar para o meio para baixo da tabela no ano do centenário do clube. Isso aí, porque ele não Pois queria é. fazer loucura. É 2014, né? É, Cara, eu tenho raiva do Santos quatro. até hoje por conta disso. Que isso aí. Melhor, Uai, o Santos conseguiu muitos vices depois disso aí. o Santos teve a chance de matar o Palmeiras e não conseguiu. Porque se o Palmeiras cai de novo para a Série B, o Palmeiras tá morto. Não volta mais. Não voltava Sim, mais. seria. Gente, eu vou tirar aqui um pouquinho do compartilhamento. É o seguinte, agora vamos falar da demissão do Cuca. Rapidinho, é o seguinte. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês que estão nos acompanhando, tanto nossos colegas aqui também, é o seguinte. O caso Cuca, sobre a questão lá de 1987, nós não vamos entrar mais nele. Vamos falar agora pela última vez, porque é o seguinte. Houve uma reviravolta no caso. Nessa semana, o advogado suíço, da moça da Suíça, deu uma entrevista ao Wall Sport dizendo que a moça reconhece o Cuca, e que o Ministério Público Suíço tem provas de que o Cuca participou da questão. Então, assim, participou até fisicamente. Então, assim, entrou num imbróglio jurídico e não cabe a gente. Não cabe a gente aqui dizer qualquer coisa, mas o que cabe a gente dizer é o seguinte: é que, independente desse caso ou de quaisquer outros casos, nós aqui do programa somos contra qualquer tipo de violência sexual contra a mulher. Nós aqui do programa somos totalmente contra esse tipo de coisa. Independente de quem fez, de quem não fez, só para deixar claro a nossa marca. E é o seguinte, eu tenho uma posição, para mim o Cuca errou, e para mim o Cuca tem que vir pedir desculpa. Mas enfim, isso não reflete o que é o canal. Os nossos colegas aqui podem ter uma posição diferente e tal. A gente aqui é democrático. Inclusive foi mostrado lá no programa que a gente falou as posições de cada um. Então, assim, não cabe a gente julgar mais essa questão, não cabe aqui a gente ficar falando sobre isso, mas cabe dizer o seguinte, que a torcida do Corinthians saiu grande nessa história, a instituição saiu grande nessa história, e o Cuca, infelizmente, porque infelizmente saiu pequeno nessa história. Porque assim, ninguém falou que o Cuca deveria ser condenado, nada disso. Todo mundo pediu que o Cuca pedisse desculpas. Só isso, até porque o crime já prescreveu e tal. Mas, enfim, não cabe a gente aqui mais falar mais nada sobre isso. Mas o que cabe a dizer é o seguinte: o presidente do Corinthians, da próxima vez, dá uma pesquisada mais a fundo nisso, porque esse tipo de coisa
Eu acho que o Cuca não trabalha mais no Brasil enquanto ele não resolver essa questão. Enquanto ele não resolver essa questão, e também ele também não dá o braço a torcer também. Então, assim, é uma questão. Virou um sigilo de justiça lá na Suíça por 110 anos, então nós nunca vamos saber o que de fato aconteceu. O Cuca vai tentar reabrir o caso lá na Suíça. Então, conosco aqui já deu, até porque a gente não tem um corpo jurídico também tão grande, né, Sarai? Sim, essa questão é uma questão, né, nem tem como, né, Giovanni, né? Você citou aí, na questão passada, a gente trouxe a notícia, né, o que estava repercutindo aí na mídia, e a questão não é nem opinar ou não sobre o caso, é não ter subsídios para fundamentar uma opinião, porque a gente não tem acesso ao que de fato aconteceu lá, a depoimentos da pessoa aí, vamos dizer, né, suposta vítima ou vítima, a gente também nem sabe como se classificar, porque a gente não sabe Não, foi se vítima. houve ou não um crime de fato para poder falar que é uma vítima ou somente um caso, uma suposta vítima. É difícil de comentar porque a gente não tem esse aparato, essa informação para poder fazer qualquer comentário, e aí essa questão ela cabe de fato à justiça averiguar, analisar e se for reaberto ou não o caso, aí que se tramite corretamente nas vias judiciais. Se o Cuca ele afirma que é inocente, que ele comprove isso perante a justiça, e se ele for o culpado, conforme afirma a pessoa que seria supostamente a vítima, que ele seja então punido também, né? Que seja no final de todas as contas aplicado a verdadeira justiça aí diante da real ocorrência aí que foi de fato consumada ou não, né? Eu acho que, assim, o Cuca, nesse momento, ele só trabalha no mundo árabe, penso eu. Uhum. Porque no Brasil não trabalha mais enquanto não resolver essa questão. Acho que não trabalha na América do Sul, nem na Europa. Na Europa nunca trabalhou mesmo, então, ainda mais com uma questão como essa, não podendo ir para a Suíça, né? Além disso, é o seguinte, ele foi condenado. Tem provas, tem um jornal falando, tal, mas eu quero dizer o seguinte, também sai pequena a imprensa, porque a imprensa deveria ter batido muito mais nessa questão naquela Uhum. época. Principalmente o jornal Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul, que é o principal jornal do Rio Grande do Sul, e o Grêmio naquela época tinha um alcance muito mais regional do que nacional, embora seja um campeão mundial, né? Mas, enfim, poderia ter batido mais nessa questão, investigado mais a fundo isso, e como isso foi levando, e só voltou agora por conta Depois dos de tantos casos, anos, né? Depois de tantos anos Uhum. é mais difícil ainda apurar qualquer coisa. do nosso Daniel Alves e também do Robinho. Então, agora ficou difícil para o Cuca. Aí é até ruim, né, Giovanni? Porque começa a caracterizar o envolvimento com jogadores brasileiros, né? Começa a trazer isso, que o jogador brasileiro ele é propício para isso. Já quando já vai pensar na contratação futura aí do jogador brasileiro, com certeza já vão começar a investigar a vida amorosa do jogador aí para ver como é que ocorre essa situação, se é casado, se é de determinada religião ou não sei, para ver o perfil desse jogador para ser contratado ou não. Agora, a imprensa errou também, mas todo respeito aos jogadores do Corinthians também erraram. Quando vai comemorar com ele lá. E eu acredito. Gente, é o Uhum. seguinte, vamos lá. A saída do Cuca do Corinthians não se deve só a isso. Eu sei porque o Cuca dirigiu duas vezes o São Paulo, então, e ele sempre sai de fininho assim. Dirigiu o Palmeiras duas vezes também, então o Charles sabe Uhum. falar. Ele Sim, sempre sai de sim. fininho assim. Ele percebeu que o time não ia Uhum. jogar do jeito que ele queria. Também. Também tem essa questão. Mas também tem uma outra questão que aí a gente tem que condenar quem está recebendo a notícia do caso, que é o seguinte: as pessoas estão indo na rede social da família do Cuca ameaçar a família do Cuca. A família do Cuca não tem nada a ver com isso. Gente, vamos parar de ideia.
Então, assim, não dá também, né? É como se eu cometesse um crime e aí viesse na rede social da minha mãe falar alguma coisa. Não, nada a ver. O problema é com o cara, não é com a família. Uhum. Então, assim, não dá, né? É um mundo Aí meio a gente está complicado. vendo isso aí, Giovanni. É nessa questão, né? A gente nem sabe se o cara tem um problema ou não. A gente não tem acesso à informação e as pessoas já estão condenando e querendo punir não só o público, como os familiares que não tem nada a ver com a situação. Então, essa questão aí, ela não, isso aí não é nem cabe comentar isso, porque é sem fundamento de tudo. Quem tem Não, que e hoje, condenar é juiz aqui na terra e Deus lá em cima, que nem verificar isso. Nenhum ser humano tem condição de avaliar e julgar o outro aí, condenar e aplicar até a pena, pelo jeito aí. Isso a gente não pode aceitar, não. porque é o seguinte, o problema, o Cuca não cumpriu a pena, porque quando foi julgado lá na Suíça, só foi o advogado do Grêmio lá. Não foi o Cuca. O Cuca não esteve na Suíça naquela época e desde então não voltou para a Suíça, né? Então, assim, ele foi condenado a 15 meses, pegou a pena máxima ali junto com outros três. Teve um que pegou 3 meses só, mas ele pegou 15 na condenação. Mas é aquilo, a justiça suíça respeita a vontade da vítima. Então, a vítima diz: quero falar agora, não quero falar, não fala, e ponto. Por isso que ninguém se manifestou até agora. Manifestou agora o advogado dela. Na época tinha 4 anos de advocacia. Enfim, nós falamos aqui porque tínhamos que falar. É Uhum. um caso que está acontecendo e tal. Mas agora a gente para porque entrou numa esfera meio difícil para a gente. Né, Charles? Sim, sim. Agora é deixar que a justiça resolva isso e é isso, a questão da carreira do Cuca, até ele conseguir resolver isso de uma forma definitiva, é só em países árabes mesmo, que literalmente deixam a questão humana assim de lado. Para isso, então, é isso, né? Enquanto isso, o Cuca fica na tradicional pausa dele. Mas ao mesmo tempo a gente tem que enaltecer a Ah, torcida do Corinthians nesse sentido, porque a torcida do Corinthians fez valer as campanhas do Corinthians, né? sim. Campanha da, da- das Minas e tal, ou seja, disse aqui, ó, aqui a gente tem uma campanha, a gente não pode abordar quem supostamente participou de uma questão contra a nossa campanha. Então, tem que dar parabéns nesse sentido, mas também tem que ver até onde vale é, o perdão ou não dessas questões. Eu acredito, enfim, vamos Hum. voltar para o futebol, melhor, né? Ô, Giovanni, falando Oi, em futebol, voltando aí para o futebol, o Flamengo passou o trator, hein? porra, velho, Sim. eu fiquei triste. A gente Flamengo tinha passou o falado. trator. Meu caro Thiago Saraiva, é o seguinte, eu vou te explicar. Flamengo passou o trator, mas com ressalvas. Pode falar aí. A gente tinha falado lá no primeiro jogo que talvez o maior tropeço, maior do que o Corinthians talvez ter perdido para o Remo, tinha sido o Flamengo perder 2-0 para o Maringá. O Flamengo agora fez valer, né, o peso de sua camisa. Teve aí as situações, né, o Maringá não foi um time fácil de ser batido, apesar do placar, mas jogou bem, a sua primeira partida jogou muito bem, a segunda partida nem tanto como a outra, mas são dois elencos que não dá para comparar, né, Giovana? O Flamengo é, no papel, muito mais time do que o Maringá. E no campo também, né? Isso se fez valer pelo placar, um placar expressivo que até não diz muito do que foi, na verdade, o jogo. Mas aí a gente vê que o Pedro sobrou na partida também, né? Fez toda a diferença a favor do Flamengo. O Pedro, que já vem se destacando também há um bom tempo aí na equipe do Flamengo, é um bom jogador, um excelente jogador aí.
E o Flamengo, mais uma vez, está nas oitavas, né, Giovanni? Flamengo mais uma vez nas oitavas, só que eu vou te falar um negócio, cara. São Paulo falou um negócio certo na entrevista. Não gostei do que eu vi. Não estou satisfeito. Sabe por que que eu não estou satisfeito? Porque a defesa do Flamengo deu chance ao Maringá. O Maringá era para ter feito mais 4 gols. O jogo era para ter sido 8-6, Flamengo. E aí ia para pênalti. Só que o Maringá não tem a eficiência que tem o Pedro, por exemplo. O Pedro marcou 4 vezes nesse jogo. Essa é a questão. Então, assim, a defesa do Flamengo deu muito espaço a um time fraco como o Maringá. Então, quando enfrentar uma equipe mais potente, vai sofrer. Assim como foi contra o Inter, por exemplo, domingo. Jogou bem, mas tem uma defesa fragilizada, tomou 2 gols e perdeu o jogo. Típico dos times do São Paulo, né, Charles? Sim, sim. Esse era um problema que ficava muito evidente no Chile dele, que era um time que fazia muitos gols, muito ofensivo, mas que tomava muitos gols também. Então, O que me e que surpreendeu, pô, Hum, pode falar. esse- sim, e isso aí sempre é acentuado quando você pega um time ou um outro time do mesmo, pelo menos mesmo patamar que o seu. Isso aí é sempre com deixando muito buraco, muito espaço para contra-ataques, principalmente. E mas é isso aí. Eu imagino que o grande desafio dele aí no Flamengo é consertar a defesa, assim, né? Preciso dizer. Mas enquanto isso, vamos ver um monte de jogos do Flamengo com muitos gols. Exatamente, tanto prós e contras, né? Mas o que Sim. me surpreendeu no São Paulo nesse jogo é o seguinte, é que ele colocou 5 atacantes no Flamengo. Ele colocou os cinco para jogar juntos. Colocou Cebolinha, colocou o Gabigol, colocou o Pedro, colocou o Marinho e colocou o Gerson como atacante. Então, ele fez os cinco jogarem juntos. Por isso, o Flamengo meteu o gol toda hora, praticamente. Saiu ganhando, ficou mais fácil também, né? Uhum. Abriu o placar logo no começo e já teve aquela recuperação, né? O Maringá já caiu rápido, né? Depois do abatimento, depois do primeiro gol. Meu amigo Charles, 41 anos depois, o Palmeiras voltou a Uberlândia e empatou um Opa. a um com o Tombense, mas É, passou de fase. sim, sim. Mas isso aí. O Palmeiras veio. Alguns jogadores do Palmeiras não vieram para esse jogo por incrível que pareça, o Tombense também não trouxe força total para o jogo, já focando na Série B. É, Sim, e nisso, aí, ó, assim, o jogo foi um empate, mas o Palmeiras teve muitas chances de ampliar o placar depois que ele abriu. Era um jogo para estar 3-4-0 quando o Tombense conseguiu o empate dele em uma falha. Palmeiras, mas é isso. é, Assim, né? Que foi aquele resultado que no final da partida tanto os jogadores do Tombense estavam felizes por conseguir um empate com o Palmeiras e o Palmeiras estava feliz por conseguir a vaga. assim, Simplesmente Foi assim, foram. um jogo de compadre, né, Charles? exatamente. Foi por Assim aí. como, com todo respeito ao Tombense, mas como o Tombense fez uma partidaça no Allianz Parque, tomou 2 gols lá no finzinho do Palmeiras, tava 2-2 até os 40 e tantos do segundo tempo, né? Aí tomou mais 2 gols do Uhum, Palmeiras ali num VAR meio complicado e tal. É que o Tombense priorizou o dinheiro. Se ele fosse jogar em Muriaé contra o Palmeiras, uhum. talvez o Tombense tivesse uma chance maior.
tivesse uma chance maior até de igualar o placar, de tentar levar para pênalti e tal. Mas é que ele priorizou a grana. Ele foi jogar no Parque Sabiá para pegar dinheiro. Simples assim. Deu 22 mil pessoas, o maior público do Tombense no ano, né? E não era para ser diferente. E se o jogo fosse mais propagado, teria mais gente, que eu acho que foi pouco propagado aqui na região. Uhum. Nós estamos aqui do lado e, sinceramente, eu fui descobrir isso praticamente na hora do jogo, que o jogo era aqui. Também fui descobrir isso. E, enfim, eu acho que o Uhum. Palmeiras volta ao Uberlândia depois de 41 anos, né? E é isso. É a primeira vez que o Palmeiras jogou no Parque Sabiá, Sim. porque os outros jogos foram lá no Juca Teixeira. Enfim, vamos passar para frente aqui. Meu amigo Saraiva, o que você fala desse Atlético Mineiro aqui para nós? Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro. Que O jogo Atlético ruim. Mineiro, esse ano, ele está torcendo e fazendo de tudo para perder seus jogos, né, Giovanni? Tá difícil de ver o Atlético Mineiro jogar esse ano. Um futebol ruim do Atlético Mineiro, não parece aquele galo de briga que a gente viu há uns anos anteriores aí. O Brasil de Pelotas teve chance de eliminar o Atlético Mineiro, Sim. mas acabou não saindo do empate, o que pelo primeiro jogo acabou dando a classificação ao Atlético, mas teve aí tudo para o Brasil de Pelotas acabar se classificando. Faltou pouco, É, viu? O Atlético bem o abaixo do que a gente Atlético, esperava. o Atlético empatou o jogo 44 segundos tempo. 44 segundos tempo. Cara, o problema é o seguinte, quando o Hulk não está em boa fase, o Atlético cai. Essa é a verdade. O Uhum. Hulk estava no campo, mas parecia que ele não estava. Parecia que ele não É, estava. E, a cara, eu gente vou falou dizer uma essa coisa. questão do Corinthians, né, que é a presença do Renato Augusto. O Atlético é a mesma coisa com o Hulk. Contra os dois estão nas suas boas formas, o time sobe um patamar para cima, consegue brigar por títulos, por coisas. Mas sem os dois, vira um time mediano demais. Exatamente, mas sem os dois e com os dois embaixo, vamos dizer assim. Uhum. Sim, Porque não com os adianta dois voltar e embaixo eles não voltar mal, conseguem né? fazer nada. Eles não conseguem fazer nada. Bom, vou passar para frente aqui. Vamos só falar os resultados aqui, né? Porque são muitos jogos. Ituano 0, São Paulo 1. É o seguinte, São Paulo melhorou com Dorival. Eu vou dizer por mim aqui, São Paulo melhorou com Dorival, melhorou o sistema defensivo. O Ituano não chegou. Inclusive o próprio treinador do Ituano disse que o São Paulo modificou o jeito de jogar. E assim, o Ayrton Rato para salvação da pátria. Essa é a verdade. Que o Ayrton Rato entrou com 10 segundos, chutou uma bola no gol e fez. Mas o São Paulo precisa melhorar muito também. Mas com o Dorival já tem um esboço de time, o que não tinha com o Rogério, infelizmente. Vamos passar aqui para o próximo. O Atlético Paranaense venceu nos pênaltis o CRB. Santos ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto e o Santos está cogitando o Rogério Ceni no lugar do Odair Helma. O Odair Helma ainda segue no Santos, mas enfim, vai cair na primeira trovoada que tiver. Sport ganhou do Curitiba 2-0. Previsível. Curitiba perdeu a terceira seguida, hein? O Curitiba, Uhum. nós já falamos, né, Giovanni? Se Uhum. não amarrar, vai escapar com corda e tudo. Pois é. Sim. Águia de Marabá 0, Fortaleza 2. O Fortaleza fez 8-1 na série. Não Esse tem aí nada já para era comentar. favoritismo, né? Não tinha nem Uhum. que discutir. Pois é. Aqui os três jogos a gente fez. O América fez 5-0 no Nova Iguaçu. Ganhou de Também 7-1 não a tem que série. discutir, não. O América Mineiro tem um time hoje para brigar aí forte com equipes sul-americanas, né? Que dirá no brasileiro. E dirá com a equipe rebaixada do Campeonato Carioca, né? Uhum. Não dá. Aí Bahia 4-0 no Volta Redonda. 6-1 no placar agregado, Botafogo 2-0 no Ipiranga. Ipiranga perdeu muitos jogadores, né? Desde o Campeonato Gaúcho, então foi fácil pro Esses clubes Botafogo. não conseguem manter, né, Giovanni? Quando finaliza o campeonato, acaba meio que se desfazendo, né? A mesma coisa aconteceu com o nosso Água Santa aqui, que acabou Uhum.
também cedendo os jogadores aí também. Acabou vendendo todo mundo. E a É, dupla Grenal. A dupla sim. Grenal passou também. O Inter passou apertado, em 7-6 nos pênaltis, lá contra o CSA de Alagoas. E o Grêmio empatou 1-1 em casa com o ABC. O Grêmio está entrando numa crise. Entrando numa Na crise por verdade, os conta. dois clubes aí do Rio Grande do Sul não foram bem esse ano ainda, viu, Giovanni? A gente tem Não. falado que tem analisado aí que o Soares não tem rendido tudo que a gente esperava que ele fosse render. E na verdade é que a gente fez uma expectativa muito grande para o futebol gaúcho esse ano e nem Grêmio nem Inter foram bem. Gente, é o seguinte: Copa do Brasil é isso. Agora, terça-feira, o sorteio para a gente saber quem é que enfrenta quem na próxima fase. Só que amanhã no Brasileirão vai ter um grande jogo. Palmeiras e Corinthians. O Saraiva já falou quem que ele acha que vai ganhar. Então vamos dar o direito ao Charles de resposta. Ô Charles, quem ganha? É isso, né? Palmeiras ou Corinthians? Eu acho que tá fácil de você responder, hein? Aí eu, assim, se for olhar toda a situação atual, o Palmeiras ganha o jogo por ser em casa e tal. Mas é aquela questão, é clássico. É clássico, assim, né? Que o Palmeiras já teve em situações com um time bem inferiores ao do Corinthians e conseguiu surpreender. Mas é isso. Vai ser um jogo brigado, muito brigado. E se é aquela coisa, vai ser decidido nos detalhes do jogo. Ainda Tá mais com certo. o Palmeiras com a defesa ah, Bom, tá praticamente todo o claro, jogo sendo vazada. tá claro que o Palmeiras é a sua predileção, né? Muito bem, meus amigos, fechando aqui o programa 64. Pessoal, é o seguinte, nos siga no YouTube, nos siga no Spotify, ative o sininho, ah, faça a sua inscrição lá. E é isso. Saraiva, muito obrigado. Charles, muito obrigado. Domingão a gente volta? Vai, Domingão a gente volta, então. Isso. Até mais. Aqui até. que